Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais em tudo. Feliz sábado. Que você tenha um sábado maravilhoso com a sua família, que você tenha uma programação realmente incrível com a sua família. Começando pela mesa. Eu vou bater nisso a vida inteira. Eu fico tão feliz, tão grata, quando eu recebo o seu testemunho. Quando você me conta as mudanças que têm acontecido, depois que você assumiu uma postura diferente, tem se relacionado de forma diferente com a sua família. Isso me alegra demais. Ver as famílias fortes. Uma família forte, uma igreja forte, um país forte. Tudo começa com famílias fortes. E uma família não vai ser forte se não tiver Deus no centro e comunhão, comunhão à mesa, olhar nos olhos, diálogo, comer juntos, faz toda a diferença. Eu tenho visto as famílias crescerem no amor, no entendimento, na cumplicidade. Isso é tudo, né? Porque isso agrada a Deus. Quando você me manda o seu testemunho, mensagens, até vídeos, fotos, orando à mesa, reunidos, unidos. Eu fico tão feliz, tão grata. Muito obrigada pelos testemunhos, pelas mensagens, pelas fotos, pelos vídeos, por compartilharem a intimidade de vocês comigo. Eu me sinto tão importante, né, de confiança. Eu também me sinto da família. Quando você faz isso, eu olho e penso, meu Deus, já sou de casa. Eu sou da família. Quando você manda, né, mensagens, fotos, você sentado ouvindo o programa, tomando café ou com toda a família, eu fico muito feliz. Muito, muito, muito. Isso são presentes que eu recebo. Porque esse é o resultado. Ver sua vida mudada, ver o seu crescimento, o crescimento da sua família, né? Barreiras sendo quebradas. Meu Deus, isso é incrível, é maravilhoso. Né? Pessoas que não tinham comunhão, não se relacionavam bem, e agora estão se relacionando bem, estão unidos, estão fazendo coisas que nunca fizeram. Gente que agora está fazendo coisas que antes não faziam. Né? Tem tantas histórias lindas de rompimentos. Eu vejo gente rompendo. E quando eu vejo as pessoas rompendo, eu salto de alegria. Porque você tem que romper. A vida precisa ser vivida assim, com rompimentos. O tempo todo você tem que estar rompendo. Você tem que dar lugar a isso, você tem que acreditar. Espera aí, chegou a hora de eu fazer coisas que eu nunca fiz, chegou a hora de eu avançar para coisas que eu nunca tive coragem de avançar, porque Deus quer que você cresça, e quando você cresce aqui dentro, quando a sua mente amplia, e você começa a pensar de uma maneira diferente, pensar grande, como eu esses dias ainda li em Isaías 54, quando você amplia a sua mente, você amplia a sua vida. E nós temos que estar dessa forma, viver dessa maneira, em ampliação constante. E para você crescer aqui fora, você tem que crescer aqui dentro. Quando você muda
a sua visão, a sua perspectiva muda. E você começa a avançar e a ter coragem de fazer coisas que você não fazia, de investir em coisas que você não investia, de priorizar o que deve ser priorizado. Você vê resultados que você nunca tinha visto antes. Como é que você vai viver uma coisa diferente fazendo a mesma coisa? Não tem como. Não tem como. Falando da mesa novamente. Quantas famílias que nunca se reuniam à mesa para comer? Então viviam distantes, não tinham comunhão, não tinha assunto, não se conheciam. E hoje, depois que romperam essa barreira, vão todo mundo para a mesa. Mães que contam, mulheres que contam. Eu descobri coisas sobre o meu marido, sobre meus filhos. Eu conheci pessoas que a gente morava na mesma casa e eu não conhecia. Muita gente fala isso. Então são rompimentos. As pessoas vão rompendo e vão fazendo coisas diferentes. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, não sei quantas vezes para muitas pessoas. Se você não fizer uma coisa diferente, não fizer diferente do que você está fazendo, você não vai ter um resultado diferente. Como é que você quer ter resultados diferentes se você faz a mesma coisa? Você responde para o seu cônjuge da mesma maneira, você responde para os problemas da mesma maneira. Você tem a mesma atitude de sempre, mas eu vou viver uma coisa diferente. Não, não vai. Não vai. Como que eu vou viver uma coisa diferente? Fazendo a mesma coisa, dando a mesma resposta, tendo as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, sendo a mesma pessoa. Gente, a gente tem que mudar. Tem que mudar. Sabe? Tem coisas que você tem que ir. Vai, faz. Arrisca. Sabe, eu sempre conto, quando alguém me pergunta, bicho, como é que você faz para tomar decisões? Bom, primeira coisa, eu preciso de uma palavra de Deus. Eu preciso de uma direção de Deus. Deus está me dando uma direção. E aí eu vou testando. Eu vou dando meu passinho, vou indo, vou fazendo tudo aquilo que eu posso. E ali naquela caminhada, naqueles pequenos avanços, eu vou percebendo. Deus às vezes já está mudando para cá, ou Ele está me mostrando, não, para, ainda não é tudo, fica aqui, vai até aqui. Eu vou percebendo. Né? Mas eu não posso simplesmente ficar aqui. Eu queria que a minha vida mudasse. Eu queria viver uma coisa diferente. Eu queria e tal. E não tem coragem. E não é falta do Senhor te dar coragem. Ele te deu coragem. Mas você não se apossou, talvez. Se apossa. E vai. Vai fazer algo que você nunca fez. Gente, eu tenho histórias inúmeras de gente que sonhava fazer um curso, mas não tinha coragem. Até que um dia pegou uma palavra aqui e falou, agora eu vou. Vou me matricular, eu vou. E foi. E está trabalhando na área, e está assim, sabe, vivendo glórias. Gente que sonhava conquistar algo, mas não tinha coragem nem de ir lá ungir. E que hoje está morando na casa, está guiando, dirigindo o carro que sonhou. Gente que sonhava fazer viagem. Mas assim, tudo era difícil, complicado. E colocou no painel dos sonhos, começou a profetizar e arriscar em fé, começar a fazer algo diferente daquilo que vinha fazendo. Viveu.
Viveu. Sabe, em relacionamentos. Gente que dizia, eu queria um relacionamento diferente, mas sabe esse negócio de eu quero, mas não faz o que tem que fazer? E a pessoa decidiu. Uma mulher mesmo me contou que ela olhava e falava, puxa, eu queria ter um casamento diferente. Mas aí veio a palavra. Ela disse, bispa, você foi assim, uma sucessão de programas falando. Para de fazer o que é comum. O que você sempre fez. Deu uma resposta diferente. E ela disse que ela começou a se cuidar, coisa que ela não fazia. E sabe o que ela disse? Que ela percebeu que aquele relaxo era para punir o marido. Só que ela estava punindo ela. Ela queria punir o marido dela. Por quê? Porque ela queria que ele fizesse as coisas do jeito dela, e ela teve que entender que não era do jeito dela, e que quando ela tinha aquela atitude relaxada, era grossa, ela só estava piorando a situação. E aí ela disse, bispo, assistindo o programa, eu comecei a ter fome por essa vida, por essa sabedoria, por me cuidar. E eu comecei a me cuidar. Eu decidi que eu ia me cuidar, que eu queria ter uma aparência diferente. Eu comecei a fazer diferente, a me amar. Porque ela disse, um dia você pregou ainda, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu falei, e você disse no dia, como que você vai amar o outro, você não se ama, você não recebeu o amor de Cristo? E ela disse que ela foi entendendo várias coisas. Que ela dava uma resposta sempre agressiva, grosseira, e ela disse, eu mudei, eu decidi. E olha o que ela falou. Eu estava seguindo o mesmo caminho da minha mãe. Minha mãe que era assim. Ela tentava punir o meu pai, porque eu ouvia meu pai falar que queria ela arrumada, que queria fazer coisas diferentes com ela. E ela fazia tudo para punir o meu pai. Meu pai chamava ela para sair, ela não sempre via uma dificuldade, criava uma dificuldade. E sempre respondendo de forma grosseira. E ela falou, eu não vou. Na minha malinha, chega. Aí ela começou a se cuidar, responder educadamente. Ela disse que hoje ela vive o casamento dos sonhos. E sabe o que ela falou? Eu sempre fui o problema. Não era o meu marido, não. Eu sempre fui o problema. E eu me levantei com a decisão de que eu ia deixar de ser o problema. E que eu ia fazer diferente. E eu tenho vivido um relacionamento totalmente diferente. Mas agora, eu respondo amavelmente, eu sou educada, eu me cuido. Meu marido tem prazer em estar comigo, porque antes não tinha nem meus filhos. Eu tinha uma mentalidade tão fechada, ela disse, mas a minha mente mudou, a minha cabeça mudou. E agora eu olho para a vida de uma outra maneira. O que eu via como dificuldade eu não vejo mais. Eu tenho vivido rompimentos. Ela disse para mim, bispo, eu tenho vivido rompimentos todos os dias. Porque eu aprendi, olha o que ela falou. Eu aprendi. Tudo, eu fiz uma lista. Ela falou que ela anotou. Tudo que ela falava, isso é difícil. Isso eu não quero. Eu comecei a fazer, ela falou. Eu comecei a fazer. Tudo que eu achava difícil, que eu achava que eu não ia conseguir, que eu tinha medo, eu rompi em tantas áreas que é inacreditável. Então, coragem. Acredita. Levanta. Vamos. Pensa grande. Amplia a sua tenda. Firma as estacas.
Deus tem coisas grandes para fazer aí na sua vida e Ele vai. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Talvez até você já desistiu de viver uma grande vida. Você viu muita gente desistir. Talvez você viu pessoas da sua família desistirem. Débora viu gente desistir de cá. Todos desistiram. Todo mundo que estava ao redor da Débora desistiu. E a Débora decidiu se levantar. Até que eu, Débora, me levantei e levantou-se uma mãe em Israel. Ela se levantou. Assim, pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Quando todo mundo tinha desistido, a Débora se levantou. E ela se levantou com a decisão de ser uma mãe para aquela nação, de fazer o que ninguém estava fazendo. E essa mulher, quando se levantou, ela viu os inimigos dela e da nação perecerem. E ela se levantou como o sol se levanta na sua força. E ela conseguiu trazer o dobro de paz pelo tempo de sofrimento. Foram 20 anos de sofrimento. E ela atraiu 40 anos de paz. Por quê? Porque ela teve a coragem de fazer uma coisa que ninguém estava fazendo. Ela vivia numa sociedade onde a mulher nem era contada. Ela rompeu. O que me encanta na Débora são os rompimentos. O marido dela, não foi o marido dela que se levantou. Não foi o Baraque, só se levantou quando ela chamou. Quer dizer, ela foi o instrumento de Deus. Quando ela se levantou, todo mundo se levantou. Você vê que é exatamente assim. Quando alguém se levanta e ocupa o lugar que Deus quer que a pessoa ocupe, ela influencia outras pessoas. Porque eu creio que as pessoas olharam e viram o tamanho do rompimento da Débora. E ficaram encantadas. E pensaram, meu Deus, depois que essa mulher se levantou, também posso me levantar. Ela deu esperança para as outras pessoas. E é isso que eu vejo muita gente fazendo. Gente se levantando, rompendo e dando esperança para outras pessoas. Gente que não acreditava que era possível, agora acredita. Por quê? Porque alguém se levantou. Alguém se levantou. Outro dia, uma mulher me mandou uma foto da boca dela, linda. E ela disse, eu usei uma prótese que chama de perereca por muitos anos. Eu não vi a menor possibilidade de eu conseguir tratar. Era assim, era um dente, quando não tinha mais o que fazer, e às vezes punha um provisório lá que virava um definitivo. E ela disse, bispa, você me deu esperança. Quando você não teve o constrangimento de contar a sua história. Quando você não teve problema nenhum de contar das suas dificuldades. Que você também tinha falta de dente, dificuldade para tratar, e falta de dinheiro, e que dente caía. Quando você me deu esperança. Eu me enchi de fé. E eu comecei a profetizar. E olha o que ela disse. Eu peguei uma foto sua sorrindo e coloquei no meu painel e disse, eu quero que aconteça comigo como aconteceu com a bispa. E ela disse, bispa, eu não sei como. Mas você me deu esperança que eu podia viver esse sonho. E eu estou vivendo. Então assim, eu recebi esses dias, tem aí acho que um mês, o testemunho de uma mãe que o filho foi diagnosticado com epilepsia. E ela até o fim, ela creu. Por quê? Porque ela disse,
Se o Senhor fez na vida da bispa, na vida do Murilo, vai fazer na vida do meu filho. E ela enfrentou também guerras como eu enfrentei. Mas ela disse, eu tive força. Por quê? Porque eu lembrava do seu testemunho. Levante-se. Levante-se, é hora de romper. Levante-se, Deus quer fazer na sua vida e você vai impactar muitas pessoas, sua família, quem está aí ao seu redor. Talvez você viu tanta gente desistir e Deus está dizendo, levanta você, porque eu vou usar você para impactar todas essas pessoas. Se levante, Débora se levantou quando todo mundo tinha desistido. Débora se levantou como uma mãe. Débora viu a glória de Deus. Débora ocupou um lugar que era impossível. Débora se levantou e levantou a nação tão forte como o sol se levanta na sua força e viu todos os inimigos perecerem. Seus inimigos vão perecer e você vai atrair o dobro de bênçãos. Pelo tempo de dor. Porque o que Deus tem para você é uma dupla honra. É isso que Deus faz. Quando uma pessoa se levanta em meio a uma crise, dificuldades e acredita. Acredita que pode. Decide pensar grande. Olha essa mulher, como ela pensou grande. Olha que superação. Olha o tamanho do rompimento. O que ela fez, ninguém estava fazendo. Ninguém estava fazendo. Ninguém, todo mundo tinha se entregado ao problema. E ela se levantou. Levante-se. Pensa grande. Ocupa o seu lugar. Rompa. Deus quer que você rompa. É hora de romper como a Débora rompeu. É hora de fazer coisas que você nunca fez, como a Débora fez. Ela decidiu fazer o que ninguém estava fazendo. É hora de se levantar. Levante-se. Porque Deus vai usar você para grandes coisas. Vai levar você para lugares altos. Vai levar você a impactar outras pessoas. Você, ao se levantar, vai dar esperança para muita gente. Escuta a palavra do Senhor. Quando nós nos levantamos, nós damos esperança para outras pessoas. Outros vão se levantar. Quando a Débora se levantou, outros se levantaram. Quando a Débora se levantou, quando todos tinham desistido, ela não desistiu de ver a libertação da nação, de ver a derrota do inimigo. Ela não desistiu. Ela creu na promessa. Ela creu naquilo que Deus tinha falado, que o seu povo não era para viver escravo, subjugado. Ela creu. E quando ela creu, ela se levantou. E ela impactou os outros. E ela mudou a história de uma nação. Uma mulher. Ela era casada, mas não foi o marido que levantou, foi ela. Tinha muitos homens, mas não foi um homem que se levantou, foi ela. A improvável da improvável. E ela profetizou, ela ensinou a palavra, ela julgou as questões da nação. Ela cuidou da nação como uma mãe cuida de um filho. E ela mudou a história da nação. Tirou aquela nação debaixo daquele jugo, já que durava 20 anos. E atraiu 40 anos de paz. Foi uma obra muito grande. Deus tem uma obra muito grande com você. O que Deus tem com você é muito grande. Então, para de dizer que você não pode, que você não consegue, que dá medo. Faz com medo mesmo. Você já sabe disso. Mas não para. Pensa grande.
Porque o que Deus tem com você é muito grande. Deus quer que você cresça. Deus tem um crescimento abundante para você. Deus quer que você amplie. Deus quer te levar para lugares altos. Deus quer te colocar em posições altas. Mas você tem que crer nisso. As coisas não acontecem automaticamente. Elas são provocadas. Nós precisamos crer. E nos mover em fé. Se move em fé. E você vai ver o que Deus vai fazer. Levante-se. Todos já tinham desistido. Mas Débora se levantou. Levante-se. Levante-se, porque Deus vai dar vitória usando a sua vida. Você vai ter vitória e vai levar muitos outros a viverem vitórias também, a terem vitórias. Você vai ser um canal de bênção, como a Débora foi, essa porta de vitória, de libertação, você também vai ser. Levante-se. Faça o que ninguém está fazendo, não tem medo de fazer. Levante-se, porque Deus vai honrar você. Acredita, você pode. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. E que essa palavra tenha entrado e tomado conta dessa pessoa de tal maneira que ela não consiga mais pensar do mesmo jeito, ficar no mesmo lugar, acreditar nas mesmas coisas, mas que ela esteja já se levantando, que ela já tenha se levantado no espírito, que ela se levante na vida, que ela rompa como nunca, que ela viva o que ela nunca nem sequer imaginou viver, porque o Senhor está levando ela para um lugar que ela nunca nem imaginou que ela pudesse. Ela vai fazer coisas que ela nunca imaginou que poderia fazer, mas porque o Senhor vai capacitá-la, vai dar graça para ela. Talvez a Débora, quando se viu vivendo, fazendo o que ela estava fazendo, ela ficou talvez maravilhada, porque ela rompeu demais, ela fez coisas inacreditáveis. Senhor, que ela creia, que ela é esse instrumento que o Senhor quer levantar poderosamente, que o Senhor vai levá-la para lugares muito altos. Eu abençoo cada pessoa que está comigo. Eu oro para que essa palavra tenha entrado e que essa pessoa nesse momento já tenha se levantado poderosamente, porque ela não pode ficar onde está. O Senhor quer que ela se levante e ocupe o lugar dela, o lugar que o Senhor quer que ela ocupe, que o Senhor tem para ela. É um lugar alto. Abençoa, meu Deus, lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo. E tomo posse de vitórias, de alegrias. Eu tomo posse de mudanças, de rompimentos. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais. Senhor, dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, corajosa. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que essa unção já tenha tomado cada um. Essa unção que levanta. Muito obrigada, Senhor. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E amanhã às 9 eu vou realizar a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, para os filhos amados de Deus, para a família de Deus. E eu sei que vai ser uma bênção. Levante-se, venha. Não fique onde você está. Se parou, volta. Se nunca veio, venha. É um prazer servir. Nós somos o povo da toalha na cintura. Pode contar com a gente.
nós temos prazer em servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.